O jogador que não teve base, não foi lapidado por nenhum gigante, não era a joia da geração e nem o nome que todos apontavam como um futuro craque. Na verdade, aos 20 anos ele quase desistiu do futebol. Porém, anos depois, sem que ninguém esperasse, ele se tornou o atacante mais decisivo do país, o pesadelo dos clássicos, o rei das finais e o protagonista de uma das maiores fases da história do Flamengo. Essa é a história de Bruno Henrique, o jogador que veio do nada e conquistou tudo que podia no topo. Em 2009, ainda com 18 anos, Bruno morava em Belo Horizonte, no bairro Concórdia. O apelido de Mosquito já o acompanhava desde a infância. Não por ser incômodo, mas por ser muito veloz. Um drible, 2 toques e sumia. Ele voava pelos zagueiros. Daí veio o apelido, que mesmo com tom de brincadeira, escondia um talento ainda não descoberto por olheiros ou empresários. Foi nesse contexto que surgiu o Inconfidência Futebol Clube, um time da várzea da região. Para muitos, era apenas um clube amador de bairros. Foi lá que a sua história começou a tomar um novo rumo. Ali, os treinos aconteciam com chuteiras surradas, uniformes gastos e campos longe do ideal, mas tinha muita paixão. E também tinha um homem que mudou tudo, Rony Hudson. Técnico do Inconfidência, ele foi o primeiro a enxergar que aquele Bruninho que voava pelas laterais tinha algo de especial. Ele não via apenas a velocidade, via leitura de jogo, arranque e inteligência. Bruno precisava de uma chance e Rony resolveu dar isso a ele. Em pouco tempo, o Inconfidência escreveu a sua equipe na Copa Itatiaia, uma das competições mais tradicionais do futebol amador de Minas Gerais, promovida pela Rádio Itatiaia. Na edição de 2011-12, Bruno Henrique foi um dos grandes destaques do torneio. Com atuações empolgantes, arrancadas imparáveis e gols decisivos, ele liderou o modesto Inconfidência rumo ao título inédito da competição. O impacto foi imediato. Bruno conquistou o prêmio de melhor jogador do torneio e foi a primeira vez que seu nome apareceu nos jornais locais, nos microfones da rádio e nas conversas de quem acompanhava o futebol em Belo Horizonte. Esse foi o momento que o tirou definitivamente da sombra. Já em 2012, aos 21 anos, uma idade já considerada tardia para uma primeira oportunidade profissional, Bruno foi contratado pelo Cruzeiro. Mas o seu caminho ainda estava longe de ser fácil. O clube celeste o repassou rapidamente por empréstimo ao Uberlândia, equipe do Triângulo Mineiro. A intenção era muito simples, testar o jogador e observar o seu desenvolvimento. Foi no Uberlândia que ele teve a primeira sequência como profissional. Em 2013, Bruno já havia assinado o contrato definitivo com o clube, com vínculo até o fim da temporada seguinte. E a experiência foi fundamental. Inclusive, a sua passagem teve até mesmo um episódio muito inusitado. Em um duelo contra o Social, Bruno teve que jogar como goleiro. O titular Gleison havia sido expulso e as 3 substituições já haviam sido feitas. Portanto, por mais de 10 minutos, BH ficou sob as traves, vestindo a camisa de goleiro. Ele tomou um gol, é verdade, mas a entrega mais uma vez foi total. Enfim, em 24 de junho de 2014, Bruno Henrique trocou o Triângulo Mineiro pelo Centro-Oeste. Ele assinou com o Itumbiara de Goiás. Na segunda divisão goiana, ele brilhou novamente. Foram 9 gols marcados e um protagonismo indiscutível na campanha que levou o clube de volta à elite estadual. O desempenho chamou a atenção de um clube maior da região, e no dia 7 de janeiro de 2015, BH assinava com Goiás, equipe muito tradicional da Série A do Brasileirão. Era a oportunidade da sua vida. Enfim, o menino que havia começado em times de bairro, sem nenhuma experiência de base, chegava à elite do futebol brasileiro. A sua estreia aconteceu no dia 10 de maio do mesmo ano, em um empate por 0-0 contra o Vasco, fora de casa pela primeira rodada da competição. Bruno Henrique não sentiu o peso da camisa, se movimentou bem, tentou jogadas e mostrou certa personalidade. O primeiro grande momento, no entanto, viria apenas 6 dias depois. Diante do Atlético Paranaense, no Serra Dourada, ele marcou 2 gols na vitória por 2-0. A torcida vibrou muito, a imprensa noticiou e Bruno Henrique, agora com nome e sobrenome nos jornais, deixava definitivamente o apelido de Bruninho para trás. Aquela temporada no Goiás foi a consagração do seu esforço. Bruno Henrique se tornava peça-chave do time, com velocidade, técnica e, claro, poder de decisão.
Mas o clube vivia momentos difíceis, estava lutando contra o rebaixamento e ao final do campeonato não conseguiu escapar da queda para a Série B. Mesmo assim, o brilho de Bruno Henrique não passou despercebido. Alguns clubes do exterior começaram a sondá-lo e foi assim, apenas 6 anos depois de jogar em campos de várzea, que BH receberia a chance de atuar no futebol europeu. No dia 29 de janeiro de 2016, aos 25 anos, Bruno assinou com o Wolfsburg da Alemanha. Era o início da maior virada da sua carreira até então. Contratado por cerca de 4,5 milhões de euros, Bruno Henrique passava a viver o sonho de todo jovem jogador brasileiro, atuar no futebol europeu. Porém, nem tudo seria tão simples. O BH estreou pelo Wolfsburg em fevereiro na Bundesliga. No início, ele ainda era visto como uma peça de reposição, um nome meramente para compor elenco. Mas foi numa noite europeia que ele realmente mostrou quem era. Em abril, pela Liga dos Campeões, o Wolfsburg enfrentava o todo-poderoso Real Madrid pelas quartas de final da competição. Ninguém acreditava em uma vitória dos alemães, mas naquele jogo histórico, BH brilhou muito. Mesmo sem marcar, ele deu a assistência para o segundo gol da vitória por 2-0 em casa e teve uma atuação muito dominante, atropelando a defesa merengue com a sua velocidade. Era o ápice da sua passagem pela Europa e o cartão de visitas que colocaria o seu nome em definitivo no radar do futebol brasileiro. Apesar da vitória na ida, o Wolfsburg acabou eliminado após perder por 3-0 no Santiago Bernabéu no jogo de volta. Porém, Bruno Henrique saiu daquela campanha muito respeitado. No entanto, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto e acabou optando por retornar ao Brasil no ano seguinte. A experiência no exterior lhe deu muita casca, confiança e a certeza de que ele podia jogar entre os melhores do mundo. No dia 21 de janeiro de 2017, ele assinou contrato de 4 anos com o Santos, que desembolsou cerca de 4 milhões de euros para contar com o atacante. O valor era alto, mas os santistas apostavam que aquele era um investimento com retorno certo, e eles estavam corretos. O início de Bruno no Peixe foi arrasador. Em uma partida do Campeonato Paulista, um hat-trick que não é grande. Ao longo daquela temporada, Bruno Henrique foi sem dúvidas o melhor jogador do clube. Jogando pelas pontas, ele usava sua velocidade e faro de gol para quebrar defesas adversárias e decidir partidas. Ele marcou 18 gols e distribuiu 11 assistências, tornando-se o artilheiro da equipe no ano e o segundo maior assistente do Brasileirão. Com as suas arrancadas, cruzamentos precisos e presença diária, ele se consolidava como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Mas o destino mais uma vez testaria a sua força. No dia 17 de janeiro de 2018, logo na estreia do Santos no Paulistão contra o Linense, Bruno Henrique foi atingido por uma bolada no rosto. O que parecia uma simples pancada se revelou um pesadelo. O diagnóstico, 5 lesões diferentes no olho direito. O risco era real, havia a possibilidade de perda de visão. Bruno ficou afastado dos gramados por mais de um mês e quando voltou a treinar, teve que usar óculos especiais. Mas já não era a mesma coisa. A confiança demorou a retornar e o medo, mesmo que contido, ainda o acompanhava. E esse trauma, claro, teve consequências. Em 2018, Bruno Henrique viveu a sua pior temporada desde que chegou à elite do futebol. Lesões no olho, dores no joelho e alguns erros dentro de campo o deixaram apagado. Em 33 partidas, marcou apenas 2 gols e deu 3 assistências, um número muito abaixo da sua capacidade. A torcida, claro, pegou no pé. A imprensa questionava o seu futuro e muitos chegaram a dizer que ele havia sumido. Porém, o ano de 2019 seria o divisor de águas e o Flamengo seria o palco do renascimento. Bruno estava prestes a mudar não só a sua própria carreira, mas a história recente de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. A sua chegada ao Flamengo não foi casual. Era um pedido de Abel Braga que já conhecia o potencial do jogador. E, portanto, em janeiro de 2019, o rubro-negro investiu mais de 23 milhões de reais, além do empréstimo do volante Jean Lucas, para contar com o atacante. Era uma aposta alta, mas o Flamengo estava disposto a apostar tudo e acabou acertando em cheio. Logo em sua estreia contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, Bruno Henrique saiu do banco no segundo tempo e em menos de 45 minutos mudou completamente a partida. Ele marcou 2 gols e garantiu a vitória rubro-negra por 2-1. O Maracanã, que ainda conhecia pouco daquele novo camisa 27,
já começava a entender. Havia algo diferente naquele atacante. E o Flamengo em 2019 vivia um novo momento. Com reforços de peso, estrutura europeia e um projeto ambicioso, o clube montava um elenco fortíssimo. E com a chegada de Jorge Jesus em junho daquele ano, tudo mudou. O treinador português trouxe ao Flamengo uma filosofia muito ofensiva, intensa e baseada na pressão alta, o estilo perfeito para o jogo do Bruno Henrique. Com liberdade para atacar os espaços, explorar a velocidade e jogar mais próximo do gol, Bruno Henrique se transformou. Ao lado de Gabigol, ele criou uma das duplas mais letais da história do futebol brasileiro. Enquanto Gabriel era o definidor, Bruno era o motor, um jogador capaz de começar e terminar jogadas, desequilibrar no 1 contra 1 e decidir jogos com arrancadas de outro planeta. No Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique fez chover. Foram 21 gols e 8 assistências em 33 jogos. Ele foi o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Gabigol, e foi escolhido o craque do Brasileirão 2019. Mas os seus números iam muito além de gols e assistências. Era o jogador mais vertical do país, com maior número de ações ofensivas decisivas, finalizações certas e participações diretas em gols em momentos importantes. E aí a gente tem que falar sobre a Libertadores da América. Na campanha rubro-negra, Bruno Henrique foi absoluto. Desde a fase de grupos até a final, ele foi decisivo em momentos-chave. Contra o Internacional, por exemplo, nas quartas de final, foi dele o gol que abriu o caminho para a classificação. Contra o Grêmio, na semifinal, ele destruiu. Fez gol na ida e também marcou no histórico 5-0 no Maracanã, que colocou o Flamengo na final após 38 anos. Era impossível ignorá-lo. A América viu um jogador imparável que atropelava defesas com uma combinação de velocidade, potência e muita inteligência. E na grande final contra o River, mesmo sem marcar, foi novamente fundamental. Foi dele o passe absurdo que levou o Flamengo ao gol de empate na final. E com o título conquistado em uma virada épica nos minutos finais, Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores, coroando uma temporada mágica. Não por acaso, ele também foi eleito o Rei da América, prêmio dado pelo jornal El País ao melhor jogador do continente. E aquilo não era um exagero. Bruno Henrique havia sido, de fato, o jogador mais decisivo da América naquele ano. A consagração foi completa com o título do Campeonato Brasileiro, apenas um dia após a conquista da Liberta. O Flamengo, comandado por Jorge Jesus, encantava o Brasil com um futebol moderno, envolvente e muito dominante. E BH era uma peça central desse espetáculo. Mas o sucesso não parou por aí. Em 2020, veio a Supercopa, o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana. Em todos os títulos, Bruno teve papel importante, ainda que as lesões começassem a dar sinais. É importante falar também que o ano atípico da pandemia forçou o adiamento das competições e o calendário de 2020 se misturou com o de 2021. Ainda assim, o Flamengo terminou o Brasileirão campeão novamente em fevereiro de 21 sob o comando de Rogério Ceni. Bruno Henrique teve um desempenho muito consistente. Foram 21 gols e 8 assistências em 46 jogos, sendo novamente um dos jogadores mais importantes do time. E mais uma vez, decisivo em momentos de pressão. Mas foi em 2021 que ele de fato voltaria a viver momentos épicos. Na edição desse ano da Libertadores, o Flamengo chegou novamente à final. Com um time ainda muito forte, a equipe eliminou o Defensa e Justiça, o Olímpia e o Barcelona de Guayaquil até chegar à decisão contra o Palmeiras. E foi nessa campanha que BH viveu um dos seus auges mais espetaculares. Na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, o camisa 27 foi simplesmente destruidor. Ele marcou 2 gols no jogo de ida, no Maracanã, e mais 2 na volta lá no Equador. Um total de 4 gols nos 2 confrontos que carimbaram a ida do Flamengo à decisão. Era como se ele vivesse exclusivamente para brilhar em jogos grandes. Na final, porém, veio a decepção. O rubro-negro perdeu para o Palmeiras por 2-1 na prorrogação, e Bruno Henrique, assim como o time, teve uma atuação discreta, marcada mais por tentativas frustradas do que por protagonismo. Ainda assim, ele encerrou a Libertadores com 6 gols e 5 assistências, reafirmando o seu peso como um dos maiores nomes do torneio na década. E bom, agora em 2022, Bruno parecia viver mais um capítulo glorioso da sua trajetória com a camisa do Flamengo. Pela estreia da Libertadores daquele ano, o rubro-negro enfrentou o Sporting Cristal fora de casa. Em uma atuação segura, o time venceu por 2-0.
e um dos gols foi dele. Porém, mais do que um simples tento na fase de grupos, o gol teve um significado histórico. Bruno Henrique ultrapassou o Zico e assumiu o segundo lugar isolado na lista de maiores artilheiros da história do clube na Libertadores. Ele chegou a 16 gols, ficando atrás apenas de Gabigol, que na época já somava 22. Porém, nem tudo foi tão perfeito. No dia 15 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentava o Cuiabá no Maracanã. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique disputou uma bola com o zagueiro Marlon perto da linha lateral. O lance à primeira vista pareceu comum, mas Bruno precisou sair do campo na maca sem conseguir conter as lágrimas. Era uma lesão, e o diagnóstico foi cruel. Bruno sofreu uma hiperextensão no joelho direito, que causou uma entorse séria com danos no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral lateral e também no canto posterior lateral. Uma tríade que exigiria não apenas cirurgia, mas um longo e penoso processo de recuperação. Uma semana depois, o atacante passou por uma reconstrução ligamentar completa e a previsão de 10 a 12 meses longe dos gramados. Um baque. Porém, finalmente, no dia 16 de abril de 2023, exatamente 10 dias após o drama, Bruno Henrique voltou a vestir a camisa rubro-negra. O adversário era o Curitiba, no Maracanã. No entanto, apesar do retorno, a temporada de 2023 não seria como as outras. O ritmo, a confiança e a regularidade demoraram a voltar. Foram 38 jogos, apenas 21 como titular, com 7 gols e 2 assistências. Para qualquer outro são números até razoáveis. Para ele, que foi o terror dos zagueiros e artilheiro em finais, parecia pouco. Mas para quem saiu de uma reconstrução total do joelho aos 32 anos, era uma vitória gigantesca. E foi então que veio 2024. No dia 24 de janeiro, Bruno Henrique completou 5 anos vestindo a camisa do Flamengo. Meia década marcada por títulos, feitos históricos e jogadas eternizadas na memória coletiva da torcida. E essa aura de vencedor ganharia ainda mais força no segundo semestre, durante a final da Copa do Brasil de 2024. O Flamengo encarava o Atlético Mineiro em 2 jogos e após vencer por 3 a 1 no Mineirão, a equipe só precisava confirmar o título no Maracanã. Em casa, o Flamengo venceu por 1 a 0, fechando o placar agregado em 4 a 1. BH não marcou, mas a sua presença mudou a dinâmica da partida. E com o título, ele chegava ao 13º troféu com a camisa rubro-negra, empatando com nomes sagrados do clube como Zico e Júnior. Porém, o destino ainda guardava um feito maior. No início de 2025, mais precisamente na final da Supercopa Rei, Bruno Henrique foi o protagonista. Diante do Botafogo, ele marcou 2 gols na vitória por 3 a 1 e com isso soma 14 títulos pelo clube, superando Zico, Júnior e Gabigol e igualando-se a Arrascaeta como o maior vencedor da história do Flamengo. Um feito absurdo. Com mais de 100 gols, 14 títulos e participação decisiva em praticamente todas as conquistas recentes do Flamengo, BH construiu um currículo que o coloca entre os maiores nomes da história do clube. Mesmo sem base estruturada, sem passagem por seleções de base e chegando ao topo tardiamente, ele marcou época, superou lesões graves e ainda se mantém relevante por anos em alto nível. Hoje, aos 34 anos, Bruno Henrique segue como peça importante no elenco rubro-negro e como um dos maiores símbolos da era mais vitoriosa do clube no século. É um jogador que, contra todas as previsões, se tornou simplesmente o mais decisivo do Brasil e um dos mais decisivos do mundo. E o que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.